nome de Jesus, nós permanecemos, Deus, na Tua presença, reconhecendo que Tu és Deus, reconhecendo, Deus, que tudo vem de Ti. Deus, e nessa noite, Senhor, eu quero, ó Pai, abençoar a cada um que está no seu lar, aquele que está ali, Deus, com o seu dízimo, com a sua oferta, para apresentar diante do altar do Senhor. Eu quero, Deus, orar por ele, aquele que não tem o recurso hoje, Senhor, aquele que está desempregado, aquele que não tem, Senhor, não tem tido, Senhor, como sobreviver. Deus, eu também quero orar por esse. Eu quero orar, Deus, por portas de emprego. Eu quero orar em favor do meu irmão, da minha irmã, desta família, Senhor, Deus, que precisa, Deus, do sustento. A Tua palavra diz, Deus, que o Senhor não nos deixa faltar nada daquilo que precisamos. E eu creio nessa promessa, eu creio nessa palavra. E eu quero declarar, Deus, essa fé no coração de cada um que está ali do outro lado nesta noite. E eu quero abençoar nessa noite os dízimos e as ofertas, Pai, no nome de Jesus. Também quero abençoar, Senhor, aquele que está enfermo, aquele, Deus, que está por conta de tudo que nós temos vivido, Senhor Deus, está, Pai, com uma enfermidade ou não está conseguindo respirar, está num leito de hospital, Deus, ou tem alguma enfermidade que já carrega há anos. Eu quero orar por ele, Deus, porque eu tenho fé. A Tua palavra diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados. Deus, eu quero declarar essa verdade sobre cada um que está no leito nessa noite. Sobre aquele, Deus, que não está no leito, mas está em casa, Deus, abatido, sobrecarregado, com doenças na alma. Eu também quero orar em favor deste, Senhor. Crendo, Deus, de que a última palavra, ela vem do Senhor. Crendo, Senhor Deus, que agindo o Senhor, quem impedirá? E eu quero declarar cura, restauração, sobretudo libertação, Senhor, salvação, sobre cada lar, sobre cada enfermo. No nome de Jesus, Deus, também abençoa as nossas crianças, abençoa, Deus, os adolescentes, os jovens. Deus, guarda a mente, renova a mente, Deus, dessa geração. No nome de Jesus, capacita, Senhor, desde o mais novo até o mais velho. Deus, no nome de Jesus, oramos em Teu favor. Deus, e eu oro para que o Senhor ministre, Deus, do céu a Tua palavra, que seja do trono, Senhor, que não seja eu, mas seja o Senhor que vive em mim, Pai. Eu não sou nada, se do alto não me for dado, Deus, eu não tenho nada. Por isso eu quero me colocar diante da Tua presença, Senhor, somente como um vaso. Que o Senhor alcance, Deus. Tem pessoas em casa hoje dizendo, Deus, fala comigo. Dizendo, Deus, diga, Senhor, aquilo que eu te pedi no secreto, ó Pai, que só eu vou saber que foi o Senhor que falou comigo. E eu quero te dizer nessa noite que o Senhor tem uma palavra para você, que você possa abrir o seu coração, porque assim o Senhor vai agir. E eu quero declarar sobre cada lar a revelação profética da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Acredito que os recados sejam só esses. Amém? Então nós vamos agora para a palavra. Eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia, se você puder, em 2 Coríntios 7, 9 e 10. Amém? Vamos ler ali. Diz assim a palavra do Senhor, 2 Coríntios 7, 9 e 10. E um tema, né? Eu sempre falo, Deus, o que seria a chave para nós nessa noite, né? Que o Senhor quer evidenciar nos nossos corações. E o tema, se eu pudesse dar, seria tristeza segundo Deus. Eu quero falar um pouquinho sobre arrependimento, mas essa tristeza segundo Deus. Amém? E isso está em 2 Coríntios 7, 9 e 10. Diz assim: agora me regozijo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não podes
causar nenhum dano, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, e não remorso, mas a tristeza do mundo opera a morte. Amém? O Senhor, Ele já faz uma semana que Deus tem falado muito no meu coração sobre a forma que nós vemos as coisas a partir da nossa natureza caída e não a partir da nossa nova natureza. A natureza caída é a forma que nós vivíamos antes de conhecer o Senhor, mas mesmo conhecendo o Senhor, às vezes nós partimos sempre da nossa natureza caída, da nossa natureza ainda decaída em algumas visões, em alguns conceitos, em algumas atitudes que nós temos, e aí nós sempre procuramos ir corrigindo de acordo com a natureza decaída para a nova natureza, certo? Então aqui o Senhor tocou no meu coração sobre esse arrependimento. Um arrependimento que não é remorso, diz a palavra de Deus. É um arrependimento segundo Deus. E o arrependimento, quando ele é segundo Deus, ele é um arrependimento para alguma coisa, para salvação. E não remorso, que é um arrependimento, que é uma tristeza segundo a nossa natureza. Segundo aquilo que nós vivemos, erramos, e aí nós procuramos corrigir porque eu tenho consequência. Não somente porque eu tenho um Deus que se entristece. E eu queria falar um pouquinho com você sobre isso nessa noite. Hoje em dia, quando a gente fala sobre arrependimento, a gente ouve dizer que o arrependimento é sobre ficar triste, é sobre você se sentir culpado, é sobre você ficar com a consciência pesada ou somente se livrar do pecado. E eu vim aqui para te dizer nessa noite que o arrependimento ele vai muito além disso. Porque quando eu erro, eu peco e eu somente me entristeço para corrigir aquele ato somente, não há um arrependimento para a salvação, não há um arrependimento segundo Deus. Porque esse arrependimento que a Bíblia fala, que é uma tristeza segundo Deus, ele é um arrependimento que vem da palavra, que vem do grego, que significa metanoi. Metanoi significa mudança de mente. Esse arrependimento, ele gera em nós uma mudança de mente, uma conversão genuína, um arrependimento genuíno. Porque quando eu faço algo para você, quando eu peco, antes de eu fazer algo para você, antes de eu entristecer você, eu causei uma tristeza no coração de Deus. Isso é muito forte. Isso deveria doer em nós, deveria entristecer. Porque eu fazer alguma coisa para você, intencionalmente ou não, te machucando, já deveria causar uma dor em mim. Imagina se eu pensasse em continuar fazendo isso, lembrando que mesmo assim, machucando o coração de Deus, causando essa tristeza em Deus, eu continuasse fazendo. Então o arrependimento, hoje em dia que se fala, eu estou com consciência pesada, eu estou com uma tristeza, mas será que essa tristeza que eu estou é uma tristeza porque eu vou ter consequência dos meus atos? É uma tristeza porque eu causei algumas dores e então eu vou colher coisas ruins? E essa tristeza ela é só um remorso, é isso que eu tenho para te dizer nessa noite. Essa tristeza ela não causa mudança. Porque não houve um metanoia, não houve a renovação da mente, não houve a conversão, que eu estou indo aqui e aí eu volto 360 graus e eu vou para o outro lado, porque houve uma conversão, houve uma mudança na minha mente e por isso eu não quero só deixar aquilo momentaneamente porque me causa dor. Não, porque primeiro causa dor em Deus. Primeiro causa tristeza em Deus. Aquilo que nós fazemos de bom pode agradar o coração de Deus, se a minha intenção for boa. E aquilo que eu faço de ruim, aquilo que eu peco contra
uma pessoa ou contra qualquer situação neste mundo, primeiro eu firo a Deus. E é essa tristeza que eu quero falar para você nessa noite. É uma tristeza que ela é gerada sabendo de que eu feri aquilo que o meu Redentor fez na cruz por mim. Eu feri o coração dele. E por isso eu deveria mudar totalmente aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu estou fazendo. Porque se eu digo que eu amo meu Deus, eu preciso agradar o coração dele. E se eu estou causando tristeza e dor no coração de Deus, e não me arrependo por isso, e não me arrependo, eu só me arrependo quando eu tenho consequências sobre a terra, e aquilo é um choro somente, eu quero te dizer que choro não é arrependimento. O choro não é arrependimento. Eu não posso julgar se você se arrependeu, mas eu posso, como diz Mateus 3:8, Mateus 3:8 diz que eu posso observar se há frutos de arrependimento. Então, se houve arrependimento quando você chorou, vai haver frutos de arrependimento. Se houve arrependimento quando eu chorei, vai haver um fruto de arrependimento. Então, ninguém pode julgar se eu realmente me arrependi. Eu não posso julgar se você verdadeiramente se arrependeu. Mas pelos teus frutos eu posso observar. Pelos meus frutos, se houve mudança, se houve mudança de mente, se houve que eu estava indo aqui e aquele caminho feria o meu Deus e eu dei uma volta de 360 graus simplesmente para que eu não venha mais ferir o coração de Deus. Se eu fiz isso, eu começo a gerar frutos. E esses frutos de arrependimento mostram verdadeiramente que eu estou vivendo como nova natureza, como uma nova criatura. A nova natureza é quando eu tenho os frutos de arrependimento. Agora, se eu chorei só e não tenho fruto, eu ainda vivo numa natureza decaída, querendo passar por uma pessoa arrependida. E isso não gera nada. A Bíblia diz aqui que a tristeza segundo Deus, olha isso, a tristeza segundo Deus opera arrependimento. A tristeza fora de Deus, ela não gera arrependimento. A tristeza segundo Deus, quando simplesmente eu me entristeço porque eu desagradei a Deus, não porque eu vou ter um efeito ruim na minha vida, não porque eu roubei e eu vou preso, eu vou chorar porque eu vou preso. É diferente. Não é a tristeza segundo Deus, é a tristeza que é um remorso. E sabe o que vai acontecer? Quando eu não tiver mais a consequência de ser presa, aquele pecado enraizado em mim me faz praticar de novo, e praticar de novo, e praticar de novo, porque foi remorso, não foi arrependimento. O arrependimento segundo Deus, ele é gerado, segundo a tristeza segundo Deus, gera esse arrependimento e não esse remorso. Gera um arrependimento em mim para salvação. Olha só como é importante esse versículo. Então, eu vejo essa tristeza sendo somente porque eu tenho consequências ruins. E aí eu quero te dizer que essa é uma tristeza na horizontal. É uma tristeza aqui, ó. Não é uma tristeza na vertical. Uma tristeza na vertical é quando eu me preocupo se aquilo que eu estou fazendo está entristecendo o coração de Deus. Se aquilo que eu estou fazendo está somente trazendo para mim algo bom, ou eu simplesmente fiz porque eu tive vontade de fazer, e aquilo gerou em mim uma tristeza porque eu sei que eu tive vontade, mas depois da vontade eu sei que o pecado ele gera morte. E aí eu estou preocupado com a minha dor. Eu estou preocupado que eu vou passar por uma aflição, porque se eu conheço a palavra, eu sei que tudo que eu semeio, eu vou ceifar. Agora, se essa tristeza, ela é somente horizontal,
ela não vai gerar para você um arrependimento. Ela não vai gerar uma mudança na sua mente. Irmãos, o que eu quero que você entenda, que o arrependimento, ele gera vida. Ele não é aquilo que eu fico ali somente, eu fiz isso aqui de errado, vou lá, peço perdão. Aí amanhã eu estou fazendo de novo, porque eu não mudei a minha mente. A minha mente, ela continua decaída, porque eu estou me vendo e eu estou vivendo a partir dos meus desejos. Sabe que a mente decaída, ela quer satisfazer a sua carne ainda, está vestida ainda do velho homem. Essa é a natureza decaída. Só que a partir do momento que eu entendo que eu me tornei nova criatura, que eu tenho que me despir do velho homem e me vestir do novo homem, da nova natureza. Essa nova natureza me faz eu começar a me ver, eu começar a enxergar as minhas atitudes, a minha vida segundo uma ótica de Deus. Porque é na vertical. E aí aquilo que entristece a Deus também vem me entristecer. E primeiro eu preciso alinhar esse arrependimento por ter ferido a Deus. Porque antes de te ferir, eu feri a Deus. Antes de você me ferir, você feriu a Deus. Antes de eu falar mal de você, você que é filho de Deus, eu estou causando uma tristeza em Deus. Isso é muito real. Isso é muito sério. E quando eu causo essa tristeza em Deus, eu deveria me arrepender. Eu deveria olhar para mim e dizer o que eu tenho entregue para Deus. O que eu tenho oferecido no altar do Senhor. O que eu tenho trazido para o altar. O que é a minha vida? É um sacrifício vivo, onde eu penso naquilo que desagrada a Deus. E então, essa tristeza, ela não pode ser só aqui na horizontal, porque me causou uma dor. Causou algo que me feriu aqui no reino da terra. Ela deveria ser algo que vem, que eu me importo verticalmente com Deus. Amém? O foco já não é mais na minha dor. A tristeza, segundo Deus, ela opera esse arrependimento, e isso é na vertical. Contristar-se por ofender o coração de Deus. Tudo que você viveu hoje no seu dia, ou tudo que você tem vivido nesse mês, nesses dias, contristar-se fala de uma tristeza que gera arrependimento, porque eu feri, eu ofendi a Deus. Será que tudo que eu fiz no dia de hoje, em nada eu ofendi o coração de Deus? Será que nada do que eu tenho feito nesse tempo tem ofendido o coração de Deus? Contristar-se por ofender o coração de Deus, por profanar o teu relacionamento com Deus. O que você tem feito tem sido da tua nova natureza, que tem te aproximado de Deus, ou o pecado que eu e você podemos estar vivendo, a forma pela qual eu posso estar vivendo tem profanado o meu relacionamento com Deus, e eu tenho perdido a minha proximidade com Ele, e eu não estou me importando. Eu não estou me importando porque eu só tenho um remorso. O remorso, eu me arrependo porque eu fiz algo hoje, mas amanhã eu faço novamente. Mas o Senhor, Ele quer gerar em nós arrependimento, mudança de mente, mudança de atitude, conversão. Quantos crentes nós temos nos dias de hoje, vivido dentro de templos, todos eles convertidos, todos eles com a mudança de mente? Por que a Bíblia fala sobre a renovação da nossa mente? Por que isso é tão importante para nós sermos transformados? Para transformar o meu viver, eu preciso renovar a minha mente. Eu não posso mais pensar com a minha mente decaída. Eu não posso simplesmente continuar vivendo com a minha mente decaída. E eu peco, amanhã vou lá e peço perdão, e eu faço de novo o mesmo ato, e eu vivo fazendo o mesmo ato, porque eu não me arrependi. Eu não mudei a minha mente. E
arrependimento, irmãos, não é para você ter peso. Não é um arrependimento de vergonha na cara. É muito além disso. É um arrependimento de desfrutar de algo em Deus, de desfrutar de algo novo, porque o novo nascimento, a nova natureza é desfrutar de bondade, benignidade, fidelidade, amor, paciência, gozo. Como tem andado a sua vida? Tem tido esses frutos porque você tem vivido segundo a nova natureza? Ou não? Eu só tenho uma consciência pesada porque eu fiz, amanhã eu faço de novo. E de novo, e de novo. E a Bíblia, ela é sem sim, não, não. Como nós temos vivido? Será que nós temos nos preocupado em como está o coração de Deus? Como está o coração de Deus quando Ele olha para mim? Como está o coração de Deus quando eu o adoro com a minha boca? Como está o coração de Deus quando Ele me vê ao levantar, ao deitar? O que eu tenho causado no coração de Deus? Sim, eu vou errar. Sim, eu vou pecar. Aquele que não peca já está, que diz que não peca já está pecando. Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando de algo que é gerado em nós, que é genuíno. Porque muitos de nós, dentro de tempos, temos vivido como sepulcro caiado. Porque nós continuamos vivendo da nossa forma e só nos entristecemos porque temos causado aflições em nós mesmos, em nossas próprias vidas por escolhas erradas. E isso não é arrependimento, isso é um choro. Aqui diz que ele só regozijou porque não estavam contristados somente, estavam contristados para o arrependimento. Então não adianta eu só sentir culpa, só sentir peso, só sentir tristeza, só sentir remorso, porque eu pratiquei algo que eu vou ter uma consequência. Não, eu tenho que estar contristado para arrependimento. E isso é tremendo. Isso é tremendo, porque aqueles que choram serão consolados. Se o seu choro é sincero, se o seu choro é de arrependimento, você vai ser consolado. E isso é uma oportunidade de se voltar. Nós temos para quem voltar. Você sabe o que é o arrependimento? É você ter para onde se tornar. Você tem como se tornar para Deus. O arrependimento é você voltar para a sua origem. Sabe, a sua natureza decaída não é a sua origem. A sua natureza decaída foi porque lá no Éden houve pecado e nós nascemos em pecado. É uma natureza adâmica. Mas em Cristo eu me tornei uma nova criatura. E essa nova criatura, ela pode desfrutar do modelo. Então não olhe as suas atitudes como sendo boas, porque você tem partido do pressuposto daquele que tem a natureza decaída ainda. E aí nós nos achamos muito bons, nós nos achamos muito santos. Agora olhe para Cristo, que é o modelo de santidade. E quanto mais você se aproximar dele, mais você e eu, nós vamos saber o quão nós somos pecadores. Mas o problema não está em eu e você sermos pecadores. O problema não está em se sujar. O problema está em não se lavar. O problema está em não se lavar, porque o arrependimento não é ser religioso. O arrependimento genuíno, ele é você querer mudar porque você tem entristecido o coração de Deus. É você querer mudar porque você perdeu o relacionamento com Deus. É você querer mudar por amor a esse Deus que deu tudo o que tinha, que deu o seu Filho.
Isso é muito maior. Isso inclui o arrependimento, ele me torna para Deus. E isso é tremendo. Nós temos a oportunidade de sermos aceitos. Nós temos a oportunidade de sermos aceitos e perdoados. Só que não tem havido em nós sinceridade, mãos limpas e coração puro. Como igreja nós temos adorado nosso Deus? De mãos limpas e coração puro? Qual é a tristeza que nós temos tido? Qual é a dor? O arrependimento ele vai muito além. É parar de olhar a partir dessa natureza caída e passar a olhar a partir da ótica de Deus. A partir da ótica que te fez filho e que por isso é modelo e que por isso se parece com o Pai. Por isso a imagem e semelhança do Pai. Não perca isso. Não perca isso por nenhuma circunstância. Se você tem vivido assim hoje, você ainda tem a oportunidade de se tornar para Ele, de voltar-se para Ele. O arrependimento, ele é voltar-se para Deus. Ele vai muito além de você deixar algo pequeno. Não, é de você deixar tudo. Não é você deixar algo pequenininho, não. Não fala sobre Deus não te dar algo. Fala sobre você entregar tudo. E entregar, não querendo pegar de volta, não porque você está triste, não, porque você tem a oportunidade de entregar, porque você o ama, porque você quer se relacionar. Porque você tem alegria que o véu ele foi rasgado e ele não está costurado mais. Ele foi rasgado. Eu posso me tornar para Ele. Mas para esse novo começo, para esse novo começo que o Senhor tem falado conosco, é preciso se despir do velho homem. É preciso se vestir do novo homem, da nova natureza. Pare de viver a partir da tua natureza decaída. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Olhe a partir da ótica de Deus. Arrependimento é da origem grega metanoia. Metanoia, muda a sua mente. Mude a sua ideia. Não deixe a sua mente, a minha mente, com os seus desejos carnais pervertidos. Não permita que ela te governe, porque essa natureza não é metanoia, essa natureza não é mudança da sua mente, é ainda a sua mente antiga. Vira e mexe, nós vamos lá e queremos colocar de volta, queremos nos vestir de novo do velho homem. E isso não vai causar a tristeza de arrependimento em mim para a salvação. Não. Isso é remorso somente. E quando eu não tiver consequência disso, a consequência tiver passado, eu já tiver cumprido pena desse pecado aí, que eu já tiver cumprido pena, porque eu roubei e fui presa. Quando essa pena terminar, eu vou voltar a essa prática, porque eu não mudei a minha mente. Que cristianismo é esse? Como nós vamos voltar para Deus? Como você e eu? Como nós vamos sair de dentro dos nossos lares nesses dias? Como nós vamos adentrar um templo para congregarmos juntos, presencialmente? Porque nós não deixamos de cultuar a Deus. Mas, se havia um propósito em nós estarmos até então olhando para dentro, como eu e você vamos sair por essas portas? Como eu e você vamos sair nesses dias aperfeiçoados,
Ou se eu olhar para trás, eu estou pior do que eu estava lá atrás. E sabe por que eu posso estar pior? Porque não há arrependimento quando eu erro. Porque não há arrependimento quando eu peco. Arrependimento não é ser religioso e ir para a igreja. Arrependimento não é fazer penitência. Arrependimento é muito além. O arrependimento te liberta da escravidão. Sabe o que nós voltamos a fazer? Queremos o espírito de escravidão, rejeitamos o espírito de adoção. O espírito de adoção é a tua nova natureza. O espírito de escravidão é a tua natureza decaída, ao qual todos os dias você quer se vestir de novo, dessa roupa velha e suja. Dessa roupa velha e suja que faz o quê? Te separa do teu Deus. Que amor é esse por esse Deus? Que amor é esse que nós temos pelo nosso Deus? Amor de boca, de palavras. Não adianta, precisamos rasgar o nosso coração. Precisamos rasgar os nossos corações. Pare de rasgar suas vestes, vestes sujas. Rasga o teu coração. Peça para Deus: Senhor, eu estou assim. Mas peça de verdade. Contristar-se. Contristar-se segundo Deus. Um coração contrito, ele agrada a Deus. Porque um contristar-se se arrepende. E arrepender-se é mudança. Pare de viver do mesmo jeito, dia após dia, culto após culto, ano após ano, dando para Deus nada. Pior, damos para Deus sujas, coisas sujas, nossa alma cheia de pecado. Sem nos arrepender, vamos lá e cantamos para Ele. Eu quero pedir perdão em nome da igreja nessa noite. Perdão em nome da igreja. A igreja de Cristo. A igreja de Cristo que eu digo, não são denominações separadamente. A igreja de Cristo que se reúne em tantos lugares e entrega qualquer coisa no altar. Nos perdoa, Deus. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa por não te dar aquilo que o Senhor merece. Nos perdoa por nos esconder da tua presença. Nos perdoe por fazer assim como Adão e Eva fez lá no Éden, se escondendo com folhas de figueira e dando para o Senhor somente um canto de lábios. Nos perdoe, Deus. Ai, como o arrependimento, ele muda a direção. Ele muda totalmente. Ele te dá nova vida. E isso é tremendo. Será que você tem desfrutado dessa vida? Aquele que se arrepende, ele tem vida. A palavra de Deus diz isso. Que vida? A vida que você quer viver? Não. Você vai ter vida eterna. É muito além do que eu possa viver. Não é reformar algo que está ruim, irmão. Não fala disso. Não é eu pegar uma coisinha que está ruim, eu vou lá e passo um reboque. E amanhã eu vou lá e vem um buraco de novo, eu tenho que rebocar de novo. E aparece um outro buraquinho, eu tenho que rebocar de novo. Porque eu estou só reformando uma coisa ruim. Quando eu reformo algo ruim, eu parto do pressuposto de uma natureza decaída. Agora, quando eu tomo posse da minha nova natureza, eu não vou mais reformar, porque Ele fez tudo novo. Eu não preciso de reforma. É tudo novo. E esse novo é algo
sobrenatural, vai muito além. A reforma é algo medíocre, algo pequeno, uma solução temporária, momentânea. Mas o novo de Deus, onde Ele nos colocou, a partir daí, é além, é sobrenatural, é eterno, não é temporário, não é passageiro. Amém? Então, tem tudo a ver com aquilo que Deus é, tem tudo a ver com Ele. O arrependimento tem tudo a ver com Deus, não tem a ver comigo só consertar uma questão momentânea, tem tudo a ver com eu me arrepender da forma que eu vivia e passar a viver para Ele. E aí eu vou acreditar em templos cheios de pessoas convertidas, cheio de pessoas que verdadeiramente renunciaram à sua própria vida por mudança de mente, por uma mudança de direção. Amém? Então tem tudo a ver com Deus. O que eu perdi nele, eu entendo que Ele foi ferido como meu Redentor. Ele foi ferido no seu valor. Quando eu firo a Deus, eu firo Ele no seu valor. Quando eu peco, qualquer coisa que eu faça, que eu pequei, antes de te afetar, eu feri o valor de Deus. E isso dói na minha vida, não sei se dói na sua. Quando eu faço algo que eu sei que eu feri o valor de Deus, que eu feri o meu Redentor. Isso é muito maior. Isso é uma tristeza segundo Deus. Isso é para me causar essa tristeza. Simplesmente, quando eu peco dessa forma, eu o rejeito. Eu rejeitei a Deus quando eu peco. E eu continuo pecando, sem me preocupar que eu tenho rejeitado a Ele. Então isso é remorso, eu sinto muito. Se eu continuo a minha vida pedindo perdão e tapando buraco, e amanhã eu vou tapar buraco de novo, porque o buraco vai estar lá, eu quero te dizer que isso não é tristeza segundo Deus. Isso é uma tristeza do mundo, que é para a morte. Diz a minha Bíblia e a sua, que a tristeza do mundo, ela é para a morte. Então isso tem que ser na vertical. Amém? Arrepender-se é voltar para Ele. Eu mudo a minha rota, eu mudo a minha conduta, eu realmente me torno nova criatura. E aí eu tenho o privilégio de me tornar para Ele e de ser aceito por Ele. E isso é lindo, isso é tremendo, ser aceito pelo Senhor. Eu me arrependo por nada além, não só por me preocupar com aquilo que eu deixei de ser. Às vezes a gente se preocupa tanto com aquilo que eu deixei de ser e não me preocupo com aquilo que eu sou em Deus. Olha só, se eu estou tão apegada, se eu estou tão preocupada com aquilo que eu deixei de ser, eu ainda não tenho vivido a minha nova natureza, que é aquilo que Deus é em mim. Aquilo que Deus é em mim é muito maior, vai muito além do que aquilo que eu deixei de ser. Aquilo que eu deixei de ser, aquilo que eu tive que deixar da minha vontade, do meu prazer, ainda é a minha natureza decaída. Agora, quando eu olho para Deus e sei quem Ele é, e sei a vida que Ele tem para mim, quer dizer que eu tenho vivido como nova criatura. Amém? Então, vamos produzir. Se realmente eu me arrependi na minha vida, se eu tenho me arrependido de tantas coisas, são tantas coisas que entristecem todos os dias, no decorrer do meu dia, que entristece o coração de Deus. Então gere frutos de arrependimento. Gere frutos de arrependimento no nome de Jesus. Produza esses frutos. Corrija o foco. A natureza decaída, ela é uma satisfação da carne. Ela envolve religiosidade, idolatria, relacionamentos doentios. Isso tudo está na natureza decaída do homem. A discórdia, a inveja, a dissensão,
intriga, egoísmo, crimes, ira. Tudo isso faz parte da nossa natureza decaída. Mas a nossa nova natureza, ela não conversa com a velha. É inconciliável. É incomunicável. A tua natureza velha, decaída, ela é inconciliável com a tua nova natureza. Porque na natureza velha eu continuo tendo relacionamentos doentios, idolatria, ira, dissensão, ciúme. Eu continuo vivendo desse jeito. E aí, o que eu faço? Eu vou lá amanhã, peço perdão. E aí, depois da manhã, eu vou e faço a mesma coisa. Porque eu ainda estou vivendo uma natureza decaída. E essa natureza decaída, ela não se comunica com a natureza nova. A tua nova natureza, ela é bondade, ela é fidelidade, ela é amor, ela é compaixão. É a tua nova natureza. É a natureza de quem é filho. Vamos ler ali em Romanos 12. Por que é tão importante? Romanos 12, 2. Olha só. Romanos 12, 2. Diz assim. Sobre a renovação da nossa mente. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque eu só posso ser transformada se eu renovar a minha mente. A metanoia, o arrependimento, é uma mudança de mente. E só aí eu vou desfrutar, ser transformado por um entendimento renovado a partir de Cristo e provar na prática, na minha vida cotidiana. Porque eu mudo na mente e aí as minhas atitudes, elas vão ser segundo a renovação da minha mente. Ah, eu estou em Cristo. Eu tenho uma mente renovada, eu sou transformada e a minha atitude cotidiana não diz isso? Está errado. Então, isso é arrependimento religioso. Arrependimento de boca. Não de mãos limpas e coração puro. Não se contristou. Então, esse entendimento renovado a partir de Cristo, ele prova, eu vou viver essa vontade na prática, na minha vida cotidiana. Ai, algo grande? Não, todos os dias, ao acordar, ao falar com alguém, ao me relacionar com alguém, ao ter amigos, ao ter o meu marido, ao ter meu filho. Na minha vida cotidiana, essa transformação vai se mostrar. Se eu tiver essa mente renovada, dessa nova natureza. E se eu não tiver, também vai se mostrar na minha vida cotidiana. Mesmo que eu tente esconder, Deus vê. E se eu estou tentando esconder, eu estou contristado de uma tristeza do mundo. E isso é morte. Se eu escondo, eu não estou contristado segundo a Deus. Não é uma tristeza segundo Deus. Então não tem arrependimento. Arrependimento é para a salvação. Remorso é para a morte. Alguém te ofende. Alguém me ofendeu. E aí eu vou lá sutilmente, com o meu jeitinho, e pago na mesma moeda. Sabe? Luva de pelica, eu vou lá e dou um tapinha. Natureza decaída. Sabe por quê? Porque o meu Deus, o seu Deus, a minha Bíblia e a sua Bíblia não me ensina a ser assim. Isso não é nova natureza. Se alguém me ofende, o que a tua Bíblia te ensina? A dar a outra face, a perdoar 70 vezes 7. Sabe, quando alguém tem uma atitude com você ruim, que te envergonha, te entristece,
O que você tem que fazer? Continuar sendo segundo o coração de Deus. Atitudes externas, condições de pessoas, não pode mudar quem você é em Deus. Você é porque você o ama. Você é pela proximidade que você tem com Ele. E se qualquer atitude externa, qualquer circunstância externa tem mudado isso, é porque a nova natureza não está tão intrínseca em nós. É porque eu ainda tenho tantos parâmetros da natureza decaída como modelo na minha vida. A forma que eu ajo mostra qual é a minha natureza, nova ou decaída. A forma que eu reajo, então, porque as atitudes eu ainda posso pensar antes de tê-las, mas às vezes a reação não. A forma que eu e você, nós reagimos a alguém ou a alguma situação, mostra muito quem nós somos. A natureza que nós temos vivido na nossa vida cotidiana, na nossa prática de vida. Amém? Jesus, na noite em que ele foi traído, olha só, Judas, com um beijo, traiu Jesus. Jesus sabia que Judas ia traí-lo. Judas veio e deu um beijo em Jesus. O que Jesus falou para ele? Amigo, por que vieste? Você pode ler depois. Amigo. Porque Judas, traidor, Judas tendo traído Jesus, não mudou quem Jesus era em relação a Judas. Não mudou a essência de Jesus. Não mudou. Jesus o via ainda como amigo. Por quê? Porque há uma essência, há uma nova natureza. E ele desfruta disso, e você tem que desfrutar, eu e você temos que desfrutar da nova natureza. É fácil alguém nos trair? Não é. Alguém que você sabe que está te traindo, e você mesmo assim o trata como Deus quer que você o trate. Você não trata segundo o teu coração, segundo os teus desejos, segundo a sua ira, porque a ira, o ciúme, a vaidade está lá na sua natureza decaída, e você é uma nova criatura. Circunstância nenhuma pode te tirar desse lugar que Deus te colocou. Atitude nenhuma pode te tirar do lugar da nova natureza. Amém? E olha só, Efésios 4:17, vamos ler lá, estou terminando. Efésios 4:17 diz assim: e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade, no seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim com Cristo. Nova natureza, não foi assim que você aprendeu com Cristo, a estar entenebrecido no seu entendimento. Não, o que você aprendeu com Cristo é a renovação da sua mente, é uma transformação que te renova dia após dia, na sua vida cotidiana com atitudes. Não foi assim que você aprendeu com Cristo. Se é que tendes ouvido, e nele tendes ensinados como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, natureza decaída, engano, concupiscência da carne, e vos renoveis
no espírito do vosso sentido e vos revistais do novo homem, aleluia, da nova natureza, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Sem santidade ninguém verá a Deus. Ninguém. Ou será que a nossa Bíblia não é a mesma? Eu posso simplesmente ter um remorso e fazer de novo e viver sujo, com as minhas vestes sujas, como a porca lavada que volta para a lama, dentro de templos, dizendo que faz para Deus. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Isso não foi só João Batista que disse, Jesus também disse. Arrependei-vos. Arrependimento foi o primeiro ministério do reino. Por que será? Porque nós somos tão bonzinhos e não precisamos nos arrepender. Entenda, o arrependimento não é mudar uma atitude, não é eu simplesmente pedir perdão por um pecado. Arrependimento é metanoia, é mudança de vida, é mudança de ideia, é renovação da sua mente e da minha mente. No nome de Jesus, Igreja de Cristo, levanta-te da onde você caiu. Levanta-te da onde você caiu. Eu não sei onde você parou, eu não sei onde você caiu. Eu não sei se as suas vestes estão limpas. Eu não sei se a sua mão está limpa e o seu coração está puro. Eu posso dar conta de mim. Eu posso te dizer que eu preciso todos os dias. E eu tenho orado a Deus. Gera arrependimento no meu coração. Contrista o meu coração segundo Deus. Eu quero sentir a tristeza segundo Deus. Sabe, a tristeza segundo Deus, eu me importo com o que Ele se importa. Eu me importo em não entristecer o coração dEle, quando eu falo, quando eu ajo, quando eu acordo, quando eu me deito, quando eu me levanto, quando eu como, quando eu bebo, seja tudo para a glória de Deus. E ainda, ontem, ouvindo um louvor que fala que eu me arrependo do tempo que eu não percebia a Tua presença. Eu me arrependo do tempo que eu não percebia que o Senhor já estava comigo. Isso é uma tristeza segundo Deus, que se importa com o coração dEle, que se importa se feriu o valor do Teu Redentor. Porque se eu me importar, se eu ferir o valor do meu Redentor, na vertical, eu vou estar sim alinhado com tudo que vai ferir na horizontal. Eu não preciso partir daqui se eu partir daqui. Em tudo na nossa vida, parta desse alinhamento. Na vertical, se arrependa de ter ferido a Deus. E assim, com certeza, você vai se arrepender por aquilo que você fez de ruim por alguém. Porque não tem como eu me arrepender de algo em Deus e não me arrepender na horizontal. Se eu estou somente preocupado com as consequências, é remorso. E o remorso, ele é a tristeza do mundo que me leva para a morte. Amém? Aleluia. Nós não temos mais tempo. Amém? Eu quero, nessa noite, pedir ao Senhor, aonde você está, de onde você caiu, no nome de Jesus. Tem um louvor que se chama Eu Me Arrependo, e falou muito comigo ontem, nesses dias também, que Deus tem falado no meu coração, que Deus tem ministrado o meu coração. E eu quero nessa noite, eu não sei se você vai conseguir ouvir, eu vou colocar aqui para você, enquanto você está aí, diante da presença de Deus, você e Ele, alinhe-se com Ele, se lave,
Se lave na presença dEle. Se torne para Ele. Arrepender-se é se tornar para Deus. E eu e você temos esse privilégio de poder nos tornarmos a Deus. Eu vou colocar um louvor aqui e eu quero que você aquiete a sua alma, enquanto eu vou estar orando por você nessa noite, no nome de Jesus, amém? Eu vou orar para que o Senhor faça, para que o Senhor traga em você esse arrependimento, aleluia? No nome de Jesus, feche seus olhos. Eu creio que esse louvor, ele é um arrependimento vertical, no nome de Jesus. Senhor, no nome de Jesus, gera esse arrependimento, Senhor, em nós como igreja. Eu não oro só em favor de mim, Deus, mas eu oro em favor da tua igreja. No nome de Jesus, Deus, toca corações. Quero te pedir perdão, Senhor. Quero ter um coração igual ao teu. Hoje eu me arrependo do tempo em que eu não percebi que estavas comigo. Quero te pedir perdão, meu Deus. Peça perdão pro Senhor nessa noite. Pelo tempo em que eu não fui somente teu, pela glória que eu não vi, pelas vezes em que eu me escondi. Me perdoa, Deus. Da tua presença, Senhor. Me perdoa, Deus. Eu me arrependo. Diga isso pro Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo das vezes que eu não percebi o Senhor, Deus. Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo. Perdoa-me, Senhor. Por cada vez que eu não quis obedecer, por cada oração que eu não quis fazer, Peça pro Senhor. porque eu pequei e não me envergonhei, por cada vez que eu não te adorei, eu me arrependo. Por cada oferta que eu não trouxe ao Eu me teu arrependo, Senhor. por cada ofensor que Eu não quis perdoar, Deus. por não ter dado ouvidos quando a tua voz chamou. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo. Toca coração Me de arrependo. Gera arrependimento Eu me segundo o Senhor, Deus. arrependo. Eu me arrependo, Senhor. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Se alegre na luz do Senhor. Se alegre na sua nova natureza. Se alegre no nome de Jesus. O Senhor, Ele não te deu espírito de escravidão. O Senhor te deu espírito de adoção, ao qual você pode dizer, Abba, Pai. Mas isso é para aquele que se arrepende. Isso é para aquele que se arrepende. Metanoia, mudança de mente, mudança de direção, mudança de vida. Eu não quis obedecer. Eu me arrependo, Senhor, por não te obedecer. Por cada oração que eu não quis fazer, porque eu pequei e não me Oh, envergonhei, Deus. por cada vez que eu não te adorei, eu me arrependo. Eu me arrependo, Senhor, por cada oferta que eu não trouxe ao teu Me perdoa, Deus. por cada ofensor que eu não quis perdoar.
sobrecarregado, aquele que não tem mais nenhum vigor, aquele que não tem percebido a tua voz, aquele que não tem te obedecido, aquele que está no pecado, sem se importar, Deus, que faz separação entre nós e o Senhor. Senhor, eu me arrependo. Você pode dizer para o Senhor: eu me arrependo. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Ouve-nos como igreja nessa noite. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Eu não sei nessa noite onde você caiu. Eu só sei que esse louvor, ele diz tudo sobre um arrependimento vertical. Um arrependimento que se importa, se está ouvindo a voz de Deus, se está percebendo a sua presença, se está caminhando na direção, se tem se deixado governar pelo Espírito, se tem se preocupado com a sua nova natureza, se não tem manchado o coração de Deus, o testemunho, se o teu testemunho não tem envergonhado o seu Deus. E eu quero orar em favor de você, em favor de mim, em favor da sua casa, em favor da minha, em favor da igreja de Cristo que se reúne em qualquer lugar desta cidade, desta nação. Gere, Deus, em nós arrependimento genuíno, segundo a tristeza do teu coração. No nome de Jesus, amém? Que todos os dias, você e eu, nós possamos nos arrepender verdadeiramente. Ouça na sua casa esse louvor, fale com o teu Deus. Amém? Boa noite, fique na paz do Senhor e que você se alegre em ter a oportunidade de voltar, de se tornar a Deus, porque há um lugar para você na mesa. A vida eterna está disponível para mim e para você. Por isso, no nome de Jesus, se arrependa hoje, porque o Senhor fará maravilha no nosso meio. Amém? Deus abençoe.